Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui de volta para te ajudar com as atividades avaliativas do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los, né? Se você ainda não faz parte do clube, se você ainda não é membro do clube, clique na abinha Seja Membro, verifique os benefícios, veja como você pode contribuir para o canal e venha participar. Bom, antes de começarmos a correção, muita gente, né? Muitos comentários perguntando sobre a carga horária, como é que precisava entregar isso durante a semana. Então, o que que acontece? Deixa eu deixar bem claro o que é o PET avaliativo. Primeiramente, esse PET ele é para complementação da carga horária de 800 horas. O que que aconteceu? O nosso ano letivo ele é dividido em 200 dias escolares, né? Dias letivos, melhor dizendo. Então, o que que acontece? Com a pandemia, a gente começou a ter algumas aulas e a gente precisou, né, paralisar as aulas por conta da pandemia. E aí mudou o sistema. Em vez de ser dias letivos, se transformou numa carga horária de 800 horas. Então pode acontecer que, de repente, na sua escola, ela demorou para começar a utilizar o plano de estudo tutorado, que é o PET, ou de repente ela ficou de greve e demorou também para atender, né? Para que vocês voltassem a ter alguma forma de educação com a escola. Então, esse PET avaliativo ele tem duas funções. Primeiro, é avaliar, né? Você se autoavaliar. No final das questões, né? Do PET, você tem um questionário de autoavaliação. Você mesmo vai se avaliar. E o segundo é uma complementação de carga horária. Então pode acontecer que de repente o seu PET, né, ele tenha mais questões do que a gente vai fazer a correção agora. Então se isso acontecer, você vai deixar nos comentários, né? Você vai colocar lá, tenho essa questão, e vai tentar descrever da melhor forma, né, para que eu possa te ajudar a responder as questões que não estiverem nesse vídeo. Então, as questões do volume 8 desse PET avaliativo, você vai achar na página 16 à página 19. Nossa primeira questão é exatamente sobre o estado físico da matéria, né? Então, ele tentou resumir, o PET avaliou, né? Pegou aí algumas questões, ditou uma questãozinha, né, de cada volume e tentou aí verificar as habilidades se foram consolidadas ou não. Então, a nossa primeira questão: as moléculas que comportam de maneira diferente nos três estados da matéria podem sofrer efeitos de força de atração, energia cinética e outros fatores como temperatura e pressão. Responda marcando a alternativa correta. Então vamos lá. As moléculas no estado sólido possuem maior entropia ou desordem do que as moléculas no estado líquido. Não, né? O processo de solidificação ocorre com redução de temperatura ou aumento da pressão. Essa está correta. A vaporização é uma reação exotérmica, isto é, absorve energia para que as moléculas passem do estado líquido para o gasoso. Não, não. A força de coesão é menor do que a energia térmica no estado sólido. Também não. Então a nossa resposta certa é exatamente a letra B. Ele perde lá a alternativa correta e a alternativa correta, letra B. Número 2. Observe as representações das unidades estruturais da matéria em uma reação química. Qual das equações químicas abaixo listadas podem ser representadas pelo diagrama? Bom, essa parte da ciência, né? Eu sempre vou ter muitos comentários em relação a essa. Teve muita gente que não entendeu. Teve muita gente que colocou nos comentários, gente que começou a fazer o PET depois, né? Agora nas férias, eu vi muita gente assistindo meus primeiros vídeos
e colocando comentários que não tinha entendido absolutamente nada. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, a gente só faz uma introdução dessa habilidade, desse conteúdo que é a química, tá? Principalmente vocês que estão no 9º ano, um ano que vem, passando para o 1º ano do ensino médio, vocês vão ter uma disciplina específica, né? Separada só sobre química, mas cabe à ciência fazer essa introdução. Então, realmente, né, eu imagino e acredito que para vocês do ensino fundamental, né, mesmo do 9º ano, vocês tenham muita dificuldade com essa matéria. Mas qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Como eu sempre digo, eu não estou aqui só para dar resposta, né? A gente faz um diferencial que é explicar o conteúdo. Então vamos lá. Para que o vídeo não fique muito longo, eu já vou te dizer que a resposta certa é a letra A. Por que é a letra A? Porque a gente tem que levar em consideração o número de átomos, né? Ou seja, a gente ali tem hidrogênio e oxigênio, então elas se juntam formando alguma coisa. Então a gente tem duas cores de bolinhas, bolinhas cinzas e bolinhas brancas. Essas bolinhas se unificam, né? Se modificam formando uma outra molécula e resta algumas outras. Então a gente já sabe que vai ter um excesso, vai sobrar, né? Então a gente já eliminaria ali automaticamente a letra B e a letra D. Só que quando a gente vai fazer o balanceamento, que é outra coisa que a gente estudou, não me recordo em qual volume, se você lembra em qual volume que a gente estudou, coloque nos comentários aí. Balanceamento. O balanceamento, ele é uma avaliação, né, do que entra e o que sai de uma reação química. E isso a gente vai ver numa outra questão logo a seguir. Então vamos analisar direitinho. Eu tenho ali o gás hidrogênio e o gás oxigênio, né? O hidrogênio é o H e o oxigênio é o O. Então o que vai acontecer? Se eu coloco 4, eu vou verificar que eu vou ter 8 hidrogênio. Então, se você coloca o 2 para poder balancear, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, fazendo um balanceamento, tá? Fazendo esse balanceamento, não é obrigado, tá, jovem prodígio? Já vou te alertando. Eu tenho que fazer isso? Não, você só tem que marcar a letra A, tá? Eu só estou te explicando porque o ano que vem, quando você estiver no ensino médio, você vai precisar dessa matéria. E se você falar assim, eu não aprendi nada o ano passado, é porque você não assistiu às aulas do Reis Anato. Então vamos lá. Então aqui a gente tem os hidrogênios, reparem, tá? Verifique que eu estou sempre deixando a descriçãozinha ali. Então lá, hidrogênio, o oxigênio. Então a gente vai ter o número de 8, né? 4 vezes 2, que é ali da equação, né? O 4 está na frente do H. Reparem aqui, ó. O 4 está aqui, multiplica, né? Pelo 2 que está embaixo, tem 8. Então ali eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Mesma coisa vai acontecer com hidrogênio, que 2 vezes 2 dão 4. E ali eu tenho exatamente 4 átomos, né? De oxigênio. Então eles vão se juntar, né? No caso ali vai formar uma outra molécula e vai sobrar exatamente as duas moléculas de oxigênio. Essa reação, eu acredito que seja um peróxido de hidrogênio, né? As chamadas água oxigenada. Então, quando você tem uma ferida que você joga aquela água oxigenada, ela solta bolhas. Essas bolhas são exatamente o excesso, né? Como ela vai trabalhar com micro-organismos anaeróbicos, o que sobra na reação é exatamente oxigênio. Então, bem explicadinho. Se não entendeu, volta, assiste de novo. Aí não fala que você não entendeu ou que não aprendeu. O professor de química vai ficar muito triste. Bom, a número 3, analise os dados abaixo, aplicando as leis de Proust
e Lavoisier. Responda as perguntas que seguem. Bom, primeiramente, a gente precisa saber quais são essas leis, né? Então, a primeira lei é a lei da conservação das massas, ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, é a primeira lei de Lavoisier, a conservação das massas. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma laranja e eu somo com uma maçã, no final eu vou ter uma salada de fruta com laranja e maçã. Eu não perco a laranja, eu não perco a maçã. Eu transformo ela em outra coisa, que é uma salada de fruta, uma sobremesa. Eu vou picar ali e vou ter uma outra refeição. Eu poderia comer só a laranja? Poderia. Poderia comer só a maçã? Poderia. Mas eu quis juntar os dois e fazer uma outra refeição, um outro lanche. Então, isso é a lei da conservação das massas. O que entra é a mesma coisa que tem que sair. E a segunda lei, né, de Proust é exatamente a proporção. Então, quando eu tenho uma proporção dessas massas, né, elas vão reagir produzindo uma reação sempre igual, constante e invariável. Então, pondo em prática nisso, né? O que eu quero saber disso, né, Reinildo? Eu só quero saber a resposta. Eu fico muito chateado com isso, mas infelizmente, né, a maioria das pessoas que assistem o vídeo só querem mesmo a resposta e muito provavelmente já pulou essa parte. Então vamos lá. Se o x, né, se eu quero saber x e ele está somando com 18, eu vou ter 98. Então o que eu faço? Eu pego 98 e subtraio, que é a operação inversa para eu saber o que é x. Então x, 80 gramas. A mesma coisa eu vou fazer com o y. Porém, o y ele já está do outro lado. Então, eu vou pegar 180 gramas, somar com 36 gramas e vou ter o y, que é 216 gramas. Então, substituindo lá, né? X 80 gramas, y 216. Uma subtração e uma adição simples. O complicado era saber quais eram as leis de Proust e Lavoisier. Bom, na tabela abaixo, né, a gente vai ver aí outra habilidade, outro contexto, né, outro tema relacionado à química. Então, dupla troca está correto. Você não assistiu, tá? Tem um vídeo sobre essa parte de química. Eu vou procurar e vou deixar nos cards para que vocês entendam um pouco melhor essa parte da química, tá? Então vou procurar, vou verificar aí. Se você, João Prodígio, sabe qual foi o volume que a gente estudou isso, coloque nos comentários aí para me ajudar. Decomposição não, decomposição sim. Reparem, né, que o próprio nome já te ajuda a entender o que é uma coisa ou outra. Se você não assistiu a aula, então dá uma pausa, volta no vídeo falando sobre isso e assista novamente, tá? Então aí, ó, a gente vai ter com esse gabarito a resposta certa, a letra C. A1, A2 e A4 estão corretas. 1, 2, 4. Isso, certinho. O esquema abaixo representa um espectro eletromagnético. Então a gente estudou isso quando a gente viu cores, luz, explicamos, né, como é que isso funciona. O PET ele faz uma revisão dos volumes anteriores, né? Então, explique as ondas de rádio e as ondas de luz visível podem ser diferenciadas. Basicamente, né, se você só quer a resposta, tá aí. Elas se diferenciam no comprimento das ondas e nas suas frequências, né? No caso, por exemplo, das ondas, né, de rádio, a gente tem ali a sintonia, né? Cada rádio tem uma estação. Então, o que é essa estação? É exatamente o comprimento da onda, que é o intervalo de uma onda para outra, né? Então, você tem ali a sintonia, você tem que girar até aonde o canal que ela vai funcionar. No caso da visão, é a frequência. Então, algumas são visíveis, outras não.
A número 6. Observe a imagem do núcleo celular e responda em seguida. Vamos lá, né? Sobre o núcleo celular e seus componentes, é correto afirmar: o DNA é uma molécula de fita simples? Não, essa já está errado, né? É uma fita dupla, metade vem do pai e metade vem da mãe. O núcleo representado na imagem possui 3 pares de cromossomos? Não, né? 3 pares? Não. São 2. É par, né? São pares. As fitas de DNA se complementam, sendo que a adenina só se liga à timina. E aí tá certo. No caso, a gente tem uma outra ligação da adenina, no caso do RNA, né? O RNA mensageiro é uma cópia idêntica do DNA. Não, o DNA serve de molde para o RNA. Tá? Então, o RNA mensageiro formado ele não é idêntico ao DNA, é um molde, né? Pois apresenta nucleotídeos complementares àqueles do DNA. Além disso, apenas o RNA apresenta uracilo. Então, é mais ou menos isso daí. Nossa resposta certa, letra C, a fita de DNA se complementam, sendo que a adenina só se liga à timina. Bom, e como eu falei, né, o mais, não menos importante, esse questionário de autoavaliação. Qual que é a importância dessa autoavaliação? Mais para você do que para o professor ou para a escola. É você conseguir, com a máxima honestidade, você se avaliar. Então, por exemplo, ele põe a afirmativa: compreendo os estados físicos da matéria e as mudanças do estado com base em moldes submicroscópicos. Se você não sabe, né? Eu vou tentar resumir aqui. Você conhece os 3 estados físicos da matéria? Você sabe que é sólido, líquido e gasoso? Né? Você estudou isso? Você lembra disso? Se você lembra disso, você põe que sim. Você consegue, né? De repente a pergunta afirmativa, ela fica meio confusa de você entender. Mas o que ele quer é saber se você consolidou ou não as habilidades dentro de cada volume. Então ele colocou aqui os tópicos, né? Vamos dizer assim, das habilidades de uma forma que você consiga. Se você sabe os estados físicos da matéria, você coloca assim. Se você sabe um ou outro, não conhece todos, aí você coloca em partes. Se você não conhece nada, se você não estudou, você só pegou resposta, você não se preocupou em estudar. Essa é a diferença, né? Infelizmente, essa consequência da pandemia em relação à educação, a gente vai demorar alguns anos para entender e para ver o reflexo disso. Os alunos, né, que estão aí prestes a fazer o Enem, pessoal do 3º ano científico, eles vão sentir na pele, né, o que foi essa pandemia, porque por essas semanas eles já têm o Enem. Então, a gente não sabe, né, como que vai acontecer o ano letivo, né? Como que vai funcionar. Muita gente já me perguntou se a gente vai voltar a ter aula presencial, que não aguenta mais o PET. Não sei dizer, não sei essa resposta. O governo já lançou, já publicou, na verdade, a carga horária de 200 horas, e na verdade não é 200 horas, 200 dias letivos, e isso é presencial. Mas nos 2 últimos artigos, né, dessa publicação, desse documento, eles deixam bem lá nos 2 últimos, né, especificado que pode acontecer numa forma híbrida, até que todos sejam vacinados, até que chegue a vacinação total, né, no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é onde a gente está e o PET funciona. Pode ser de forma híbrida. E aí, seguindo os protocolos e todo o questionamento e divergências que a gente tem aí visto na mídia. E pode continuar a ter o plano de estudo do doutorado. Então, são os 2 últimos artigos falando que pode continuar pelos planos de estudos doutorados. Então, a gente não sabe, a gente tem que
aguardar, né? A gente vai ter férias agora em fevereiro, então o PET termina agora em janeiro. Como eu falei, é uma complementação da carga horária. E fevereiro a gente vai estar de férias, vai ter alguns processos seletivos aí para designação, contratação de professores, concursos, alguma coisa assim. Em março a gente volta. Então, em fevereiro, provavelmente a gente tenha, né, mais informações de como vai estar aí a vacinação, né, se quem já foi vacinado, quem não foi, números, né, estatisticamente falando. Então, não deixe de responder, não tenham medo, né? Se você, infelizmente, né, se você não aprendeu absolutamente nada, seja honesto. Isso vai servir tanto para o seu professor quanto para a sua escola se organizarem e fazer um planejamento para agora o ano letivo de 2021. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma questão, né, no seu PET que a gente não corrigiu aqui, deixe nos comentários da forma mais descritiva possível, né? Se tiver as opções, inclusive, para que eu possa tentar te ajudar. Ajudei de alguma forma, né? Acredito que sim, assim como vocês sempre me ajudam. Deixa o like, curta, compartilhe, passe para mais pessoas, né, que precisam da correção, que quer entender, que quer aprender e não só pegar as respostas. Que ainda não é inscrito no canal, ative o sininho. É a melhor forma, né, para que você receba aí as notificações da atualização da página, né, quando a gente faz algum vídeo ou alguma notificação. Não deixe também de me seguir nas outras redes sociais. Esse ano eu estou bem mais ativo, né? Estou postando quase todo dia novidades nesses dois canais, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre.